Qualquer idade pode fazer quiropraxia, então vai desde gestantes, bebês, pacientes idosos, então nós atendemos muitos públicos na nossa clínica. Não tem nenhuma contraindicação? A contraindicação ela vai de acordo com doenças, como câncer, uma operação que a pessoa fez em determinada região. Então, se a pessoa tiver um pino na coluna, nós não podemos mexer naquela região da coluna, mas podemos mexer em outras. Mas as contraindicações, geralmente, elas estão mais ligadas a doenças mais graves. Quanto tempo dura uma sessão de quiropraxia? É necessário pelo menos 1 hora de avaliação e os retornos, né, que são as consultas basicamente de rotina, elas variam de 20 minutos a 30 minutos. Como a gente já entendeu como o corpo da pessoa funciona, então pelo menos 20 minutos já é o suficiente para fazer toda a liberação muscular e fazer toda a parte do Agora, ajuste. quanta sessão, por exemplo, se eu tenho dor nas costas, dor, todo mundo tem uma dor. Aliás, o que mais tem no Brasil é dor, né? Sim. Até de consciência, alguns. Mas a dor no ombro, a dor na coluna, que é a mais frequente, a dor nas costas, nas pernas, quadris, né? Artrite, artrose, pessoas que sofrem com esses tipos de dores, isso acaba sendo um impedimento para o uso da técnica, não? Muito pelo contrário, se a pessoa tem condições como artrose, dores no ombro, o importante é entender a causa, porque muitas vezes ela tem uma lesão do passado que ela nem considera tão importante, como uma torção de tornozelo, por exemplo, que veio antes da dor na coluna, e aí, a partir disso, como ela começou a pisar torto, começou a sentir dores na coluna. Ou seja, enquanto a gente não tratar aquela dor na perna, não vai melhorar a dor na coluna dela. Então não tem nenhuma contraindicação com relação à artrose, artrite, pode fazer sem problema nenhum. Essas marcas ficam, né? Eu fiquei boba também, porque eu levei um tombo da escada brincando e bati com a coluna num degrau, aos 10 anos de idade. E depois eu tinha uns 40 anos, na época começou a me dar uma dor, eu fui no médico, ele falou, você levou uma paulada, alguém te acertou, tem uma marca aqui, era uma marca de quando eu tinha 10 anos de idade. Exatamente. Quer dizer, a lesão está lá marcada. Principalmente, E uma hora vai... Principalmente nessa primeira fase, pelo menos com nossos 3, 4 anos de idade, até os nossos 10, é a fase que nós mais caímos, sofremos lesões, e isso pode repercutir em toda a nossa vida. Então, uma dor que você sente hoje aos seus 22, 23 anos, até mais, pode ter sido lá no passado de uma coisa que você nem considera tão importante. Por isso que é bom avaliar a sua coluna desde muito novo. Por isso que nós incentivamos a levar seus bebês, os adolescentes. Então, você faz em bebês Com certeza. também. E por que bebê precisa, com tudo tão certinho, de quiropraxia? Porque o bebê, o primeiro desafio da vida dele é a hora do parto. E muitas vezes a hora com que ele saiu da barriga da mãe, como é tudo muito molinho, o osso do crânio pode ter ficado mal posicionado e como tem muita informação neurológica acontecendo ali, ele não vai relatar dor, mas pode relatar cólicas, dores de ouvido, pode sentir aquelas dores de estômago com refluxo. Então ele pode ter muitos sintomas e isso é tratado com quiropraxia uma vez que você corrige a coluna, porque é dali que sai toda a informação do seu corpo. Se sua coluna tiver com problema, a informação não chega nos órgãos e isso pode gerar uma série de problemas. E dá dor reflexa também, né? Principalmente. Às vezes você tem dor na perna e a causa é na coluna, o problema é na coluna. Muito... Só que a dor está lá na perna. Ou dores de cabeça, é bom para dor de cabeça? Super, super. Tem Nossa senhora, eu vou deitar nessa maca aí. Tem eu vou dar um recado, nós vamos para a maca, tá bom? Com certeza. Nós fizemos recentemente com a Marcela uma reportagem e a gente, inclusive, eu me lembro, mostrou. Que você faz, inclusive, no filhinho da Cláudia Raia, né? O Lucas, porque eu mandei sim. um beijo para aquela lindona lá, Com certeza. que eu não vejo. Sim. E o bebê está fazendo. E existe um número determinado de sessões ou depende do problema e... Pode voltar esse problema? Não existe um padrão de número de sessões, depende muito de caso a caso. Se for uma coisa antiga, crônica, se for aliado a uma fraqueza muscular, cada condição é uma condição. Por isso que é necessário uma avaliação para determinar quanto tempo precisa para tratar aquela condição e depois fazer o trabalho preventivo, porque a quiropraxia ela é muito boa para tratar, mas acima de tudo ela é preventiva.